Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Naum, que fala da ira de Deus e da misericórdia de Deus. Vamos ler, começando o capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 3, que fala assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero, através dessa mensagem da palavra de Deus, falar para vocês da ira de Deus. Nós sabemos como anda o mundo, com muita violência, muitas coisas erradas, fome, sem falar, em guerras e tudo mais. Nós sabemos que cada dia só aumenta mais o pecado, a desobediência a Deus. Hoje, meus irmãos, a gente vê que as pessoas não querem saber de Deus. Procuram o quê? Divertimento. Procuram algo que possam alimentar o seu ego, mas esquecem que existe um Deus Todo-Poderoso que tem igrejas como a nossa aqui. Estamos procurando aprender mais da palavra de Deus, e é isso que Deus quer. E essas pessoas não procuram as igrejas, eles querem diversão, eles querem fazer algo para agradar a carne. Então o que acontece? Com certeza, a cada dia que passa, Deus vai ficando mais irado com essas pessoas. São pessoas que não andam conforme era para andar, fazendo o que agrada a Deus, que é isso que Deus quer. Que o mundo em si ande agradando a Deus, obedecendo a Deus, para que o mundo tenha paz, para que nós possamos viver em paz e não no sofrimento que nós vivemos hoje. Vamos falar também um pouco aqui, além da ira de Deus, falar da sua presença punitiva. O que já está acontecendo. Deus, Ele já está punindo as nações com sofrimentos, com fome, como eu falei, com tudo o que é de ruim também. Deus está nos punindo. Se nós formos verificar os hospitais lotados, pessoas enfermas, né?
E continua chegando mais. Fortal, se você for verificar, é lotado. Lotado de pessoas também. Carnaval nem se fala, né? Carnaval aqui a gente já sabe como é que é. E as igrejas? Igrejas verdadeiras que realmente pregam a palavra de Deus. Que também, apesar de ser poucas, mas existe. Por que não procuram? Então essas pessoas sofrem as consequências e depois ficam murmurando, criticando, falando mal das igrejas, mas não procuram nem assistir um culto para ver como é que funciona um culto na igreja, como é que o pastor prega a palavra de Deus. Realmente numa igreja que prega a palavra de Deus verdadeira. Se nós lermos o capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, fala assim: os montes tremem perante ele. Meus irmãos, você já imaginou o que é os montes tremerem? O que é isso? Simplesmente são os tremores de terra. Que nós sabemos que está aí acontecendo. Praticamente todo dia há tremores de terra, menores, maiores. Existem eles com poder de destruição grande, né? Então isso é a ira de Deus sobre a terra. Deus fica tão irado que a terra sente o impacto e com isso causam esses tremores de terra. Então os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. Aqueles que não sofrem o impacto dos tremores de terra se tornam em lavas de fogo, se derretem, se desmancham, causando também destruições. E as pessoas veem, mas não se incomodam, não se comovem, acham que isso é normal, né? Meus irmãos, a fúria de Deus, ela está tão grande, de uma maneira assim tão grande que, para você ter ideia aqui como fala, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. A terra se levanta diante da presença de Deus. O que é a terra para Deus? Não é nada. A terra, ela se treme na presença de Deus. E por isso acontecem esses tremores de terra, né? Como o poder de Deus. Você já imaginou Deus querendo destruir a terra? Num piscar de olhos ele acaba com tudo. Se ela se levanta na presença dele, a terra se treme, né? Ela se levanta na presença de Deus. Sim, o mundo e todos os que neles habitam, porque nele habitam. Claro, logicamente nós vamos junto com ela e sofremos também as consequências da ira de Deus sobre a terra. Ele olhando a terra bem pertinho e a ira dele sobre a terra, nos castigando. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então, meus irmãos, tudo isso acontece na terra
para também se cumprir o que tem nas Escrituras. Quando estiver próximo do fim dos tempos, tudo isso acontecerá. Então, as rochas são demolidas pelos tremores de terra. Então, tudo isso são consequências que a terra sofre devido ao pecado do homem, devido à desobediência do homem. Então, a terra sofre as consequências e nós também. Ela sofre como nós estamos sobre a terra, sofremos também. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Meus irmãos, aqui também, como está falando, o Senhor é bom, é fortaleza. Por que é fortaleza? Porque também o Senhor, Ele é bom para aqueles que querem Ele, para aqueles que procuram a palavra dEle, para aqueles que estão obedecendo. Entendeu? Então Ele se torna uma fortaleza para você que procura a Deus, para você que obedece. Se Ele é uma fortaleza para você, meu irmão, nada vai lhe abalar. Nada lhe acontecerá de ruim, porque Deus não deixa. Deus lhe guarda. Deus é a sua fortaleza, é a sua base forte. Você não será atingido porque você crê, você obedece, você procura fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Entendeu? Como eu falei, Ele estará conosco no dia da angústia. Ele não vai deixar que nada nos aconteça, porque Ele é o nosso Pai. O Senhor nos ama, Ele só quer que nós obedeçamos. Mas nós não queremos. Nós queremos o mundo. Eu estou falando nós nesse sentido, mas eu creio que nós queremos a Deus, né? Porque devido a todas essas consequências, eu acho que até quem não quer passa a querer, né? Então Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo no dia da angústia. Quem nunca passou por uma situação de angústia? E nesse momento o que a gente faz? Grita logo: meu Deus, me ajude, me socorra. Mas muita gente hoje não está precisando, acha que não precisa recorrer ao Senhor. Ele não vai precisar se refugiar no Senhor. Ele acha que ele tem uma fortaleza, acha que o dinheiro dele é a fortaleza dele. Ele acha que o poder dele é a fortaleza dele, se esquecendo que a nossa fortaleza é o nosso Deus. Meus irmãos, nós não temos dúvida que essa é a ira de Deus, e por causa do pecado do homem aqui na terra, já está tão grande, meus irmãos, que nós estamos sem dúvida nenhuma sofrendo essas consequências desse pecado, e continua aumentando a população do mundo e aumentando as pessoas
que não procuram a Deus e não acreditam, não levam a sério a palavra de Deus e acham que tudo vai se resolver bem, tudo vai continuar bem, até quando chega um momento que ele vai ter que pagar um preço. Porque Deus, ele não colocou o seu Filho na cruz para que nós continuássemos a errar, fazer o que é ruim, continuar nesse pecado, na desobediência, não. Deus colocou o Filho dele na cruz para nos dar essa oportunidade que nós não tínhamos de salvação. E muita gente joga fora essa oportunidade. Está chegando o próximo fim dos tempos e essas pessoas não se acordaram ainda. Então, se nós vermos no versículo 4, continuando no capítulo 1, diz assim: ele repreende o mar e o faz secar. No versículo 4, como eu falei, diz assim: ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Meus irmãos, por que nós vivemos em situações de seca? Essas situações são consequências da situação que acontece com o mar. O mar seca, né? O mar vai secando, o que acontece? Os rios vão correndo para dentro do mar. Ele vai secando, é como se fosse sugando a água dos rios. O que vai acontecer com isso? Vai faltar água nos rios, como nós tivemos os rios aqui secos, rios açudes e rios grandes, secos, passaram não sei nem quanto tempo aí seco. Tivemos o problema da falta de água por consequências disso, entendeu? Então os rios secam porque Deus repreende o mar. Ele repreende o mar. Mas por que, irmão Elivaldo, ele repreende o mar? Justamente para fazer com que o homem sofra as consequências da desobediência de Deus que nós temos para com Deus. Entendeu? Como nós causamos a ira de Deus, ele também traz as consequências dele sobre as nossas vidas. Como eu falei, então os rios secam. Então você já imaginou quanta situação desagradável causou e causam com os rios secando? Em primeiro lugar, começa a faltar chuva também. Se não chove, não enche os rios também, não enche os açudes, fica tudo seco. Com isso começa a faltar água para os animais, falta pasto, e nós sabemos que tantas outras coisas começam a faltar alimentos para nós seres humanos também. Tudo começa a entrar em escassez, né? Agora eu e você, nós sabemos muito bem por que essas coisas estão acontecendo. Como eu venho falando aqui, tudo é consequência do nosso pecado, do pecado do homem aqui na terra, da desobediência. Então, essas coisas estão acontecendo.
falei, os nossos rios secando. O que o homem faz? Ele faz transposição de águas de um rio para o outro. Aí eu lhe pergunto, mas resolvem o problema? Não, eles não resolvem. Ou se resolvem por algum tempo, quando você vai verificar, secou novamente o rio. De que adiantou a transposição do rio? Milhões de dinheiro gasto, que poderia ter sido investido em outras coisas, foi investido em algo que não teve retorno. E com isso, eles não conseguem resolver o problema da seca. Por consequência disso, continuamos a ser castigados, falta água também. Isso é Deus nos ensinando, Deus nos mostrando que o homem desobedece a Deus, que o homem não quer a Deus. Então, meu irmão, Deus também Ele nos ensina. Deus, Ele nos ensina. E Ele nos ensina assim, com dores. Deus, Ele não alisa. Ele é bom, Ele é um Pai amoroso, Ele cuida de nós, como eu falei agora há pouco. Deus, Ele é a nossa fortaleza, mas Ele também, Ele nos castiga quando provocamos a ira de Deus. Então, nós continuamos a ser castigados. Como eu falei, da questão dos pastos para os animais, se não vier a chuva, meus irmãos, passa às vezes 1, 2, 3 anos sem inverno, como a gente vê o que acontece com os nossos animais. Eles morrem de fome. É uma situação desagradável. A gente vê os animais morrendo seco, secando os animais porque não tem água para beber. Mas culpados somos nós mesmos, porque nós desobedecemos a Deus. Nós não valorizamos o sangue do seu filho ali na cruz. Então Deus continua a nos castigar. Meus irmãos, com isso, como eu falei, os morros eles se desfalecem, eles desabam, causando grande destruição. E você acha que isso é normal? Não é não, meus irmãos, isso não é normal. Entendeu? Nós não podemos brincar com Deus. Não podemos. E muita gente está fazendo isso. Está brincando com Deus. Mas ele esquece que Deus ele não está brincando conosco. Na verdade, isso nos mostra que está próximo à volta de Cristo. Isso nós não podemos duvidar. Veja como eu falei no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1, dando continuidade, está escrito: a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Tudo isso é a fúria de Deus com esse povo que não quer obedecer. Eu já falei tudo isso aqui, as consequências que o povo está fazendo. Você já parou para pensar como tem aumentado, né? Eu continuo insistindo, como tem aumentado os temores de terra,
Porque isso é uma coisa que deixa muita gente assustada. Né? Por que eu volto a falar nisso? Porque é uma das situações que mais deixam as pessoas com medo, aterrorizadas, que mais causam destruição. É um exemplo aí que era para a gente parar e pensar, meu Deus, todo mundo grita, meu Deus, mas não para pensar que provocou a ira de Deus. Por isso está acontecendo essas situações desagradáveis. Falando nesses vulcões, liberando essas lavas, que causam medo nas pessoas, causam destruições também, deixam as pessoas assustadas. Meu irmão, e você já parou para pensar como deve ser o lago de fogo e enxofre? Entendeu? As pessoas se assustam com um vulcão desse aí, com os rios de fogo descendo dos vulcões. E já imaginou no inferno, que é o lago? Pois é. Esse lago de fogo e enxofre, ele está preparado para Satanás e os seus anjos caídos. Por isso nós temos que se agarrar com Cristo. Entendeu? Porque com certeza com Cristo nós não iremos para lá. Ele tem lugares bem melhores para nós. Como eu falei, com certeza ninguém quer ir para lá, né? Mas não querem obedecer à palavra de Deus. Não querem. Muitos se fazem de cegos e surdos porque não querem saber. Dão uma de doido. Muitos dão até uma de doido, né? Mas nós sabemos que o mundo está cheio de homens de más intenções, que só planejam o que é mal, só fazem o que é ruim, como fazia o povo da cidade de Nínive. Não tem diferença nenhuma. Hoje está pior, porque está no mundo todo. Está no mundo todo. Por isso que a ira de Deus também, sabe, meus irmãos, eu creio que já está chegando no limite a ira de Deus. Porque o Filho dele já veio. Ele colocou o Filho dele na cruz para nos dar o direito à vida eterna, à salvação. Poxa, e ninguém reconhece. Nínive era uma nação perversa, cheia de pessoas, não precisa nem falar, é como as pessoas de hoje aqui. Talvez as pessoas que vivem hoje aqui, na atualidade, são piores do que aquelas pessoas da cidade de Nínive. Para lá Deus mandou Jonas, né? E para nós, para o mundo todo, Deus já mandou Cristo. O que falta mais? Vocês estão esperando o quê? Porque um sacrifício maior do que nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, não espere que não vem não. É o único. É o único que nos trouxe o direito da salvação, da vida eterna. Então temos que se agarrar com Cristo, sabe? Sabe quando você tem uma oportunidade única que você diz, essa eu não posso largar? Meu irmão, pois se agarre com Cristo, que não vai existir outra. Cristo foi enviado
como um sacrifício que jamais teremos outro. Não adianta esperar. As nações de hoje também são violentas, não é? É uma nação perversa, enganadora, violenta. A nação de hoje não tem diferença, sem falar da violência, a violência dos poderes militares, né? Que são bem maiores e destruidores. Você já imaginou? Os poderes militares podem destruir nações e nações. É interessante, mas deveriam pregar a palavra de Deus e nações, ensinar e cobrar para aprender a palavra de Deus. Isso é que eles deveriam fazer. No capítulo 1, a partir do versículo 2, diz: o Senhor, eu estou fazendo um complemento aqui do que a gente já leu, mas, meus irmãos, é porque não falta. Deus toca no coração da gente para a gente voltar a falar de uma situação, e se for preciso a gente passa a noite todinha aqui falando e não vai faltar assunto aqui na palavra de Deus. Como eu falei, do capítulo 1, a partir do versículo 2, diz: o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é tardio em irar-se. Vou falar aqui novamente. O Senhor, Ele zela pelo mundo em que vivemos. Falando do mundo em geral, Ele cuida do mundo num todo. Não é só de nós, né? Meus irmãos, Ele cuida para que nada falte. Deus, você já imaginou? Deus dá manutenção no mundo para que as coisas se mantenham funcionando direitinho. Às vezes a gente tem que resolver as coisas na casa da gente. Tem que trocar uma lâmpada. Passa um ano e o camarada não troca. Entendeu? Eu me lembrei do diácono Francisco Antônio. Ele falou que passou, parece que 5 anos para limpar um beco que tinha na casa dele, entre uma casa e a outra. Parece que ele só foi resolver limpar porque o montante de lixo já estava chegando nas telhas, já quase cobrindo a casa. Então ele viu que não tinha outra opção mais para onde o lixo ia, então ele resolveu limpar. E você já imaginou o poder de Deus, a autoridade de Deus, meus irmãos, para Ele dar manutenção no mundo, para não deixar que falte nada para nós? Só em a gente pensar isso aí, a gente tem que adorar um Deus desse. Todo dia nós temos os nossos alimentos, temos o pão nosso de cada dia que Ele coloca em nossas mesas. Todo dia é um alimento diferente. Mas nós não agradecemos. Nós só sabemos reclamar quando falta. Faltou, não tem, já começa a reclamar, achar ruim, né? Mas quando tem, a mesa está cheia, que ele está de barriga cheia, às vezes até para orar antes de agradecer pelo alimento, uma oração tão rápida como quem risca um palito de fósforo. Riscou e tem aqueles palitos de fósforo que você risca e ele não pega fogo, só dá aquele fogo e se apaga.
né? A mesa está cheia, então ele quer comer. Então tinha uma oração rápida e começa a comer. Isso é agradecer a Deus? Isso realmente é vir no coração da gente e dizer: ô Senhor, obrigado, porque é o Senhor, tudo veio do Senhor. Então eu creio que nós temos que fazer isso, né? E nós estamos falando de nós aqui, eu estou falando de mim, isso acontece com todos nós. Imagine o mundo todo, para Deus manter, entendeu? Às vezes as pessoas falam: rapaz, tal, tem pessoas passando fome, morrendo de fome. Mas vamos olhar as consequências. Por que está acontecendo isso? Por causa do próprio homem que desobedece, é egoísta, só pensa em si próprio. Porque se pensasse no seu próximo, não faltaria, meus irmãos. Teria na mesa dos outros também. Como eu falei, o Senhor ele zela pelo mundo em que vivemos e cuida para que nada falte. Tudo no mundo está sob o controle de Deus. Tudo está feito conforme a vontade de Deus. Para tudo. Não adianta. Se Deus quer, Ele faz. E quem é que vai impedir? Ninguém. Eu estava conversando com o irmão Francisco Antônio ali. Eu sabia que ia pregar hoje, mas eu já falei: irmão, desde ontem que me deu uma dor de barriga, porque eu sabia que eu ia ter que pregar hoje. E para ser sincero, eu disse: eu não sei nem por onde começar. Eu estou pensando aqui que eu vou trocar as folhas, botar a cabeça para baixo aqui e as pernas vão tremer. Mas eu nunca esqueci uma coisa que o meu pastor falou. Essa mesma coisa que eu falei para o irmão Francisco Antônio, eu tinha falado para o nosso pastor. Ele não me deu muita atenção, assim. Ele não ligou muito porque eu falei: pastor, eu dizendo, ele me chamou ali e disse: Elivaldo, você vai pregar. É no dia 2. Quando ele falou isso, minhas pernas começaram a engrossar, ficou dessa grossura aqui. Veio os braços engrossando, chegou a cabeça, minha cabeça. Meu irmão, a minha garganta secou, travou, que parece que tinha alguém acochando. Vocês já viram aquela cinta presília que a pessoa coloca? Vai acochando e ela vai, os degrauzinhos vai, cada um degrau que passa, acochou. Eu cocei a cabeça e disse: vixe, pastor, não sei nem por onde começar. E ele deu uma risada. Eu sei que você não sabe. Aí ele disse: mas meu irmão, quem faz é Deus. Você não sabe de nada não, mas quem faz é Deus. Confie em Deus, rapaz, e vá. Meu irmão Josivan depois chegou lá e eu continuei sentado porque eu não aguentava me levantar. A minha garganta estava travada que eu não tinha força nem para pedir um copo d'água para ver se destravava mais. E quando o irmão Josivan chegou, eles começaram a conversar
E eu dei graças a Deus, Senhor, obrigado, porque só assim o pastor começa a conversar com o Josivan e eu fico de lado aqui, ele não puxa um assunto comigo. Mas aí o que acontece? O pastor e o irmão Josivan, eles começam a contar umas histórias de quando eles eram meninos, aquelas coisas, e do que o pastor aprontava quando era menino. E o pastor começava a achar graça, e o irmão Josivan também, e eu não conseguia achar graça. Você sabe quando a gente vai tirar foto, ele faz só assim? Eles começaram a contar piada. Aí complicou, disse, vixe, entraram nas piadas e agora eu vou ter que achar graça. E o coração acelerando. Então eu me vi numa situação complicada. Mas sempre confiando no que o pastor falou. Meu irmão, não é você que prega não, quem prega é Deus. É Deus que bota as palavras na sua boca e eu creio que, eu não tenho dúvida. Quando a gente chega aqui, Deus começa a falar. Para quem não ia nem falar, já está contando o que aconteceu. Eu não sei se quando eu descer daqui eu vou ficar em pé, mas eu estou em pé aqui, porque Deus está me sustentando, tenho certeza. Não tenho dúvida disso. Bom, aí, como eu estava falando, Deus está sob o controle de tudo. Vocês entenderam aí porque que Ele está até numa simples situação que o pastor passa para mim, numa palavra simples, ele diz, não se preocupe não, Deus está no controle. Então a gente vai entender que realmente Deus está no controle. Deus é quem faz tudo. Se Ele está no controle do mundo, por que não vai estar no controle de qualquer um de nós aqui? Das nossas vidas, entendeu? Ele vai estar, Ele vai agir, Ele vai fazer. Basta nós crermos. Nós cremos no Filho dEle, que Ele enviou. Nós cremos na palavra de Deus. Nós obedecemos a palavra de Deus. Vivemos essa palavra. É isso que importa. O resto, meu irmão, o resto não interessa tanto. É só o dia a dia da nossa vida secular, nosso trabalho que temos que fazer. Então, como eu falei, Deus está no controle. Ele está no controle. Tudo no mundo está sob o seu controle. Tudo está feito conforme a vontade de Deus, tanto na terra como nos céus. Não esqueçamos também que nos céus também, não é só aqui não, é nos céus também, né? Deus também, Ele é que domina o universo, porque você vê que quando Satanás quis tomar o trono de Deus, o que aconteceu? Pois nós sabemos. Deus expulsou ele de lá. Vive aqui, é um anjo caído, mas Deus mostrou para ele que quem manda é Deus. Por isso que eu digo, Deus está no controle de tudo. Vamos temer porque temos que obedecer, entregar nas mãos dele e acreditar.
Mas também está escrito que Ele é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Deus, Ele não aceita o pecado. Ele não vai aceitar nunca o pecado, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Entendeu? Porque Deus é santo, poderoso, domina a terra, todo o universo, não peca. Aí vamos nós pecar, pronto, peca, ninguém sabe, vai ficar por isso mesmo. Mas Deus sabe, Deus está vendo. Não se preocupe não, Deus está vendo. Ele pega ali no momento certo, ele vem cá, vamos conversar aqui. Então às vezes ele nem conversa, o cara já sabe o que fez, quando estiver apanhando ele sabe, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Entendeu? Porque Deus, Ele não aceita o pecado, Ele nunca vai aceitar. Por isso, meus irmãos, nós temos que lutar para que esse pecado ele não venha fluir, porque ele existe dentro de cada um de nós. Mas se nós pedirmos força a Deus, Ele vai nos ajudar a controlar esses desejos de pecar. Entendeu? Porque se Deus tem poder para controlar todas as coisas, não vai ter poder. Por quê? Nós vamos nos perguntar, meu Deus, se o Senhor controla tudo que existe, por que não vai controlar esse pecado dentro de mim? Eu não quero não, Senhor, me ajude, o Senhor pode me ajudar. Peça a Deus, meus irmãos, que Deus ajude. Deus ajude, obedeça. Deus vai ver a sua obediência. Deus, Ele vai ficar feliz com você. Está entendendo? Mas se você continuar desobedecendo, aí prepare os lombos, né? Nós não devemos esquecer que Deus não aceita o pecado, que Deus não aceita o que nós fazemos de errado. Ele não aceita o que nós fazemos de errado. E nós sabemos que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o mundo já é um maligno. Aonde está o pecado? Se ele está no mundo, o pecado está lá, está fluindo também. Ele está levando, procurando levar as pessoas a pecar. Entendeu? Então, vamos pedir força a Deus, lutar para que... Temos que lutar também. Não adianta pedirmos a Deus e esperar que Ele bote a gente no colo e saia com a gente para a gente não pecar. Irmão, não vai acontecer nunca. Temos que lutar. Pedir força a Deus. Nós não temos. Olha, então, essas pessoas que são amigas do mundo e inimigas de Deus, são pessoas que só pensam no seu bem-estar, se esquecendo que é também um pecador. Entendeu? Esquece que é um pecador e que Jesus deu a vida por ele. Eles esquecem, às vezes muitos não sabem. É uma luta, mas é para isso que existe a palavra de Deus, para nós pregarmos, para nós ensinarmos aqueles que não conhecem, não sabem.
uma vez lá no comércio, chegou o rapaz que vai fazer entrega lá de ovos, numa bicicleta. Ele, sempre que ele chegava lá, ele me via lendo a Bíblia. Então, um certo dia ele começou a perguntar as coisas da Bíblia. Ele perguntava se assim, eu respondia. Se assim, respondia. Então, quando a gente foi dar conta, ele chegou lá, era mais ou menos às 4 horas da tarde. Quando ele foi perceber, eu já estava escuro. E ele era um entregador de uma bomboniere. E ele se desesperou, porque ele viu, já estava escuro. Mas para você ver o quanto é importante nós ensinarmos a palavra de Deus, o que nós sabemos. Porque ele começou a perguntar e eu respondi, e parece não, com certeza foi surgindo mais curiosidade da parte dele. E ele perguntando uma pergunta, eu emendava na outra e continuava eu respondendo. Aí eu peguei a Bíblia e já comecei a mostrar, ensinar para ele. Quando ele se tocou, ele se desesperou. Eu disse, rapaz, era para eu ter voltado. Para você ver como é interessante, a gente começa a falar da palavra de Deus, o tempo passa, se torna gostoso, ele se interessou, né? É tanto que ele perdeu a noção do tempo. Então, como eu estava falando aqui, Jesus, ele deu a vida, né, por nós. Então nós temos que agradecer muito, assim, por Deus ter dado seu filho ali na cruz do Calvário. E por mais que nós façamos, nós nunca vamos poder pagar o preço. Então, no capítulo 1, agora no versículo 3, diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Você está vendo aí como é que, voltando novamente, Deus, ele não adianta, ele não vai inocentar o culpado. Errou, meu irmão, diante de Deus, pecou. Não tem negócio de Deus passar a mão na cabeça e não. O Satanás é que faz isso. Você peca, continua pecando, fazendo o que é errado, e ele faz ela incentivar. Mas Deus não. Deus, ele quer a santidade da gente. Que a cada dia mais nós lutamos para adquirirmos santidade em nossas vidas. Temos a paz de Cristo em nós. Entendeu? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você tem noção, meu irmão, o que é o poder de Deus? A nuvem se compara, as nuvens se comparam como o pó dos seus pés, a poeira dos pés de Deus. Isso para nós termos uma ideia do tamanho do poder de Deus. Você olha o universo e vê que não é nada para Deus o universo. A terra chega na sua presença, se levanta até Ele. Imagine o tamanho do poder do nosso Deus, né? Meus irmãos, como nós já falamos, o Senhor é tardio em irar-se, mas as pessoas continuam brincando, né? Elas não levam a sério a palavra de Deus. Muitos não levam a sério.
vem para o culto, né? Ouve a pregação da palavra de Deus, ouve Deus falar, vê Deus usar, mas quando sai daqui, parece que fica tudo aqui. Volta para o mundo, para o secular, para o seu trabalho, para tudo, e esquece de tudo que foi falado, esquece de tudo que foi pregado, trava o coração. Não é fácil. Volta tudo o que era antes. Parece que o pecado está só esperando lá atrás, lá fora. Por isso nós temos que lutar, pedir a Deus, já sair daqui pedindo. A todo momento nós temos que estar orando, pedindo a Deus que nos guarde, nos proteja, nos sustente. É isso que Deus quer, que nós estejamos a todo momento com o nosso espírito voltado para o Espírito de Deus, que Ele possa habitar sobre nós, assim, nos guardando, assim, nos conduzindo onde quer que nós estejamos. Então as pessoas continuam brincando, não levam a sério a palavra de Deus. Estão brincando, meu irmão, com Deus, como eu já falei, estão brincando com Deus. Não querem acreditar que Deus, Ele já está agindo. Ele já está agindo. Está agindo aqui no mundo. Como eu falei no começo, o mundo está sentindo as consequências, porque Deus está agindo, né? O mundo está sofrendo as consequências, e como eu falei, nós também estamos sofrendo junto com o mundo. Estamos sofrendo as consequências da ira de Deus. No capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 6, do livro do profeta Naum, diz, o Taná fala aqui, meu irmão, eu senti paz. Eu já tinha escrito aqui, mas Deus me deu paz. Deus sempre está reforçando, falando novamente, escrever, é tipo um reforço. Como eu falei, as pessoas às vezes saem, esquecem, apaga, não lembra mais do que foi pregado, do que foi dito. Então eu senti paz, uma paz no meu coração de sempre alguma coisa estar renovando, assim, no sentido de estar falando novamente, para que a igreja às vezes pensa, não, mas isso aí ele já falou, mas é porque Deus me deu paz para que eu sempre fosse reforçando. O pastor às vezes fala aqui, tem que falar 10 vezes para poder inculcar na cabeça da pessoa, né? E eu vou falar aqui só umas 2 vezes, eu acho, né? O pastor fala 10, não escuta, e eu falando só 2. Do versículo 4 até o 6, do livro do profeta Naum, diz, ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, e desfalece a Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. Já falei, mas estou dando um complemento. Os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por
ele demolidas. Meus irmãos, não temos dúvida, né, que está próxima a volta de Cristo. Como eu falei, estamos sofrendo já as consequências. Tudo isso é consequência. Se você procurar na Bíblia, está aqui falando sobre tudo isso que eu li, dos fins do tempo, que tudo isso iria acontecer e já está acontecendo, né? Nós estamos sofrendo as consequências desse pecado e que cada dia só aumenta mais, né? Como eu falei. E com isso também só fazemos aumentar a ira de Deus, né? Nós aumentamos a ira de Deus sobre a terra, né? Sobre tudo o que nela existe. Meus irmãos, nada escapa aos olhos de Deus. Com certeza pagaremos um preço por provocar a ira de Deus. Agora, meus irmãos, eu lhe pergunto: quantas vezes durante o dia você já parou para agradecer, ou pelo menos lembrar que Deus colocou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz? Quantas vezes nós paramos, lembramos e agradecemos ao Senhor? Muito obrigado, porque eu estava condenado ao fogo dos infernos, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me resgatou através do seu Filho. Quantas vezes nós já paramos para agradecer a Deus, ou pelo menos lembrar que Ele fez isso por nós, né? Ele fez isso para nos dar o direito à salvação, meu irmão. Nos dá o direito à vida eterna. E o que estão fazendo? O que muitos fazem? O que o mundo faz? Rejeitaram ao seu Filho e continuam rejeitando. São poucos, meus irmãos, são poucos os que querem Cristo. São poucos. São poucos os que aceitaram a Cristo. São poucos os que querem andar no caminho que Cristo nos ensinou. Amém.